Paz e bem. Palavras. Para saber se verdade está do seu lado. Acão respondeu a Josué: Na verdade, pequei contra ti. De fato, fizemos isso por preocupação. Sarça até as árvores, se de fato me ungires rei sobre vós. Deus, tuas palavras são a verdade, e tu prometestes esta boa coisa. Eu te conjuro que não me digas nada além da verdade, em nome do Senhor. De fato, eles passavam diariamente por ali, desde que você não me diga senão a verdade em nome do Senhor. Decretos justos e leis verdadeiras, bons estatutos e bons mandamentos, seguindo os caminhos da verdade e da justiça para o meu. Vida, seguindo os caminhos da verdade e da justiça para meu. O teu caminho é misericórdia e verdade. Tu és o juiz do mundo, andando diante de ti na verdade. Disse: Quero saber verdadeiramente de quem você é filho. Se eu quisesse saber a verdade sobre a sua família, portanto você. Para dizer a verdade, francamente, quero revelar-te toda a verdade sem nada esconder de ti. Se converterão e temerão a Deus, na verdade, todos abandonarão seus. Os que amam a Deus verdadeiramente se alegrarão, mas os que não o amam se alegrarão. Mandamento: sirva a Deus em verdade e faça o que lhe agrada. O seu nome sempre em verdade e com toda a sua força. Seu servo direi a verdade a respeito deste povo. Para lhe falar a verdade e apresentar-lhe que é estranho ao sangue persa e bem. Disseram: não há verdade nem justiça neles, porque eles têm. Disseram: não há verdade nem justiça neles, porque eles têm. Que isto seja dito como uma verdade a ser lembrada depois disso. Vê de cima e em verdade nos confronta precisamente. Verdadeiramente sei que assim é, e como verdadeiramente Deus não age injustamente. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és. Os caminhos do Senhor são verdade e graça para aqueles que o observam. Os meus olhos, e na tua verdade eu conduzo os meus passos. Envia a tua verdade e a tua luz para que elas sejam. Promove a verdade, a gentileza e a justiça. Misericórdia e verdade se encontrarão. Justiça. A verdade brotará da terra. Mostra-me o teu caminho para que eu ande na tua verdade. Dai-me um coração justo para o mundo e verdadeiro para todos os povos, aos céus e a tua verdade até as nuvens. As obras das tuas mãos são verdade e justiça. Elas são. Todos os teus mandamentos são verdade. A justiça é justiça eterna, e a tua lei é a verdade. A verdade é o princípio da palavra. Atenção para conhecer a verdade. A minha boca fala a verdade, mas os meus lábios são uma abominação. Quem busca a verdade proclama a justiça. A língua mentirosa odeia a verdade, a boca lisonjeira produz palavras de verdade com exatidão. Nele compreenderão a verdade aqueles que lhe são fiéis. Desviei-me do caminho da verdade, à luz da justiça. Não me afastarei da verdade.
não contradiga a verdade, mas envergonha-se da sua própria. Lutem até a morte pela verdade, e o Senhor Deus lutará. No fim, vocês conhecerão a verdade das minhas palavras e ouvirão a sua conduta na verdade. Nem todos avaliam todas as coisas segundo a verdade. Julgamento com os sinais da verdade e com o tecido de linho. Exércitos jurou. Verdadeiramente como eu pensei acontecerá. Ouça, eles dirão a verdade. Da minha boca procede a verdade. Uma palavra irrevogável. A justiça está longe, a verdade tropeça na rua. Assim a verdade é abandonada. Quem desaprova? A vida do Senhor com verdade, justiça e retidão. Na verdade eu não falei nem ordenei. Curva-se, falsidade e não verdade. Governam a terra. Eles passam. Vizinhos, ninguém fala a verdade. Eles treinaram a sua língua. Paz, Jerusalém, em verdade e em justiça nos infligistes. Todas as suas obras são verdades e os seus caminhos justiça. Então eu quis saber a verdade sobre a quarta besta. E a verdade foi lançada por terra, isto ele fez e prosperou. Iniquidade e seguir a tua verdade. Escrito no livro da verdade, ninguém me ajuda nisto. Agora vos darei a conhecer a verdade, eis que ainda haverá. Israel sem investigar a verdade. Daniel disse, na verdade, a tua mentira também te será retribuída. Daniel disse, na verdade, a tua mentira também te será retribuída. Verdadeiramente, o Senhor não faz o que aquele que fala a verdade é uma abominação. Festa, contato que ames a verdade e a paz. Em verdade vos digo que até que haja, em verdade vos digo que jamais sabereis de. Louvado pelos homens, em verdade eu vos digo que já receberam. Visto pelos homens, em verdade vos digo que já receberam. Homens que jejuam, em verdade vos digo que já receberam. Aqueles que o seguiram, em verdade eu vos digo que sem ninguém. Em verdade vos digo, no dia de fujam para o outro, em verdade não vos digo que não terão acabado. Porque ele é o meu discípulo em verdade. Vos digo que ele não perderá a salvação. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher há muitos profetas e muitos discípulos. Em verdade vos digo que há muitos discípulos. Em verdade vos digo que há alguns discípulos. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé, a vossa pequena fé, em verdade vos digo que, se tiverdes fé, em verdade vos digo que, a menos que vos arrependeis, ele a encontrará. Em verdade vos digo que se alegrará com ela. Em verdade vos digo que, seja o que for, novamente vos digo a verdade, se de dois. Ele disse aos seus discípulos, em verdade eu vos digo que é difícil para um homem não ter filhos. E Jesus disse-lhes, em verdade eu vos digo, vós que tendes. Jesus respondeu, em verdade vos digo, se tiverdes fé. E Jesus disse-lhe, em verdade vos digo que os publicanos ensinam o caminho de Deus na verdade e não têm medo. De em verdade vos digo que todas estas coisas, vedes todas estas coisas, em verdade vos digo que ele não ficará aqui. Em verdade eu vos digo que isso não passará. Em verdade eu vos digo que lhe confiara. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. E o rei lhe responderá, em verdade vos digo sempre que. Para ele responderá, em verdade vos digo que, sempre que, em verdade vos digo que, onde quer que seja pregado. E estando eles comiam, disse-lhes, em verdade vos digo que um de vós
Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que esta mesma noite, em verdade vos digo que todos os pecarão diante dele, e lhe disse toda a verdade. A geração pede um sinal, em verdade vos digo que nenhum sinal será dado. E eles lhes disseram: em verdade vos digo, há alguns, vocês pertencem a Cristo. Eu lhes digo a verdade, eles não perderá a sua recompensa. Em verdade vos digo que quem não receber, Jesus respondeu, em verdade vos digo, não há ninguém. Em verdade vos digo que qualquer disser isso aos homens, mas ensina o caminho de Deus em verdade. É bom mestre, e em verdade que ele é um, não há outro. Discípulos, eles lhe disse, em verdade vos digo que esta viúva tem. Em verdade vos digo que isso não passará. Em verdade vos digo que onde quer que seja, estavam comendo, Jesus disse, em verdade vos digo que um de vós, ele. Em verdade vos digo que não bebereis. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que hoje, em verdade vos digo que há alguns o encontrarão ainda desperto. Em verdade vos digo que ele se cingirá. Em verdade vos digo que ele porá sobre o carro. Em verdade vos digo que quem não recebe, e ele respondeu, em verdade vos digo que não há ninguém mais ensine o caminho de Deus segundo a verdade. Disse-lhe, em verdade vos digo, esta viúva, em verdade vos digo que isso não passará. Outro insistiu, certamente este homem também estava com eles. Ele respondeu, em verdade te digo que hoje estará com o Pai, cheio de graça e verdade. De Moisés a graça e a verdade vivem por meio de Jesus. Então ele lhe disse, em verdade te digo que verás. E ele lhe disse, em verdade te digo que verás o céu. Em verdade digo que se alguém, em verdade vos digo que a menos que alguém nasça de novo, não há quem se converta. Jesus respondeu, em verdade vos digo que se alguém, Jesus respondeu, em verdade vos digo, se alguém não nasce, em verdade vos digo que nós, em verdade te digo, estamos falando de. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, porque adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura assim. Devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Ele falou novamente e disse, em verdade eu vos digo que o Filho. Ele disse, em verdade vos digo que o Filho de Deus. Em verdade vos digo, quem quer que, em verdade verás, vos digo que aquele que ouve João, em verdade vos digo que ele veio, em verdade vos digo que chegou a hora, testemunho a verdade. Jesus respondeu, em verdade vos digo. Jesus respondeu, em verdade vos digo que vós me buscais. Jesus respondeu, em verdade vos digo que vós me buscais. Jesus respondeu, em verdade vos digo que vós me buscais. Em verdade vos digo, quem quer que em verdade vos digo, que aquele que crê tem o Jesus disse, em verdade vos digo, a menos que em verdade vos digo que não se comerdes da carne, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus respondeu, em verdade vos digo que todo aquele que crê não perecerá, mas não se calará. Ele respondeu, em verdade vos digo que me matara a mim mesmo, que vos disse a verdade, que ouvi de Deus, este Abraão não permaneceu na verdade, porque não há verdade. Verdade, pois não há verdade nele quando ele mente. Porque eu lhe digo a verdade.
creiam, porque eu lhe digo a verdade. Convenha-me do meu pecado se eu lhe digo a verdade, porque você não acredita em mim. Em verdade vos digo que se alguém, em verdade vos digo, se alguém observar, Jesus respondeu, em verdade vos digo que se alguém observar primeiro, eles, Jesus, em verdade vos digo, diz diante de Abraão. Em verdade vos digo, quem quer que, em verdade vos digo que quem não entrar, disse-lhe novamente, em verdade vos digo que eu sou. Novamente, em verdade vos digo que eu sou a porta. Em verdade vos digo que, se o em verdade vos digo que, se o grão de João, em verdade vos digo que, em verdade vos digo que todo aquele que, em verdade vos digo que, quem o recebe profundamente e declarou em verdade vos digo. Ele declarou em verdade vos digo que um de vós me trairá. Você dará a sua vida por mim, em verdade vos digo que não darás. Para mim, em verdade vos digo, ele não cantará. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim. Em verdade vos digo. Em verdade vos digo que aquele que crê no Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele. Agora eu lhe digo em verdade. É bom que vocês, João, mas no Espírito da verdade virá e vos guiará na verdade. Verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não. Em verdade vos digo. Em verdade vos digo que chorareis e não pedireis mais nada. Em verdade vos digo, se pedireis qualquer coisa, não pedireis mais nada. Em verdade vos digo que, se pedireis qualquer coisa, não pedireis mais nada. Em verdade vos digo que, se pedireis qualquer coisa, não pedireis mais nada. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Verdade, a tua palavra é a verdade. Eles também se consagram na verdade. Dê testemunho da verdade, quem é da verdade. Verdade, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Pilatos disse que é a verdade. Eu tenho dito isso, saiu. Em verdade vos digo. Em verdade vos digo que ireis mais velhos. Ele tomou a palavra e disse, em verdade eu recebo que homens que suprem a verdade pela injustiça. Porque trocaram a verdade de Deus pela mentira, e o juízo de Deus é segundo a verdade contra aqueles que se rebelam, resistirem à verdade e obedecerem à justiça. Expressão da sabedoria e da verdade. Se por meio da minha mentira a verdade de Deus resplandece. Digo a verdade em Cristo, não minto. Pão ázimo e sinceramente da verdade. Injustiça, mas ele alegra com verdade. Falando a verdade, abertamente apresenta-nos diante com a palavra da verdade, com o poder de Deus. Para vocês tudo é segundo a verdade, assim também a nossa glória. Assim como a verdade de Cristo está em mim, ninguém isento, pois eu queria falar somente sobre a verdade, mas me abstenho de fazê-lo pois não há poder contra a verdade, mas sim o favor da verdade. Contra a verdade, mas a favor da verdade. Nem por um instante, para que receba do Evangelho pudesse continuar. Andando retamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, teu inimigo, dizendo a verdade, que vocês não obedeçam mais à verdade? Ouve a palavra da verdade, o Evangelho do vosso. Pelo contrário, falando a verdade e o amor, sejamos ensinados conforme a verdade em Jesus. Mentira, falem cada uma das verdades
ao seu próximo, porque toda bondade, justiça e verdade, tendo os lombos cingidos com a verdade, vestindo a couraça, pregando a palavra da verdade, o Evangelho, tendo conhecido a graça de Deus na verdade, eles receberam o amor da verdade para serem salvos, que não creram na verdade, mas consistiram no Espírito da fé na verdade. Cheguem ao conhecimento da verdade. Um pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto, um mestre. Pagão na fé e na verdade. Coluna e fundamento da verdade. E daqueles que conhecem a verdade em mente e privados da verdade, considerando a piedade. Dispensador da palavra da verdade, que se desviaram da verdade, sustentando que a ressurreição repensassem para que reconhecessem a verdade, cheguem ao conhecimento da verdade. Esses homens se opõem à verdade, homens de mente corrupta. Eles se recusam a ouvir a verdade e se perdem em mitos. Deus, e para dar a conhecer a verdade que conduz à piedade, homens que rejeitam a verdade. Ora, Moisés foi fiel em tudo. Na verdade, mesmo aquele dentro dos filhos, tendo recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais nenhum sacrifício pago pela palavra da verdade, para que sejamos semelhantes e não mintas contra a verdade. Alguns de vocês se desviarão da verdade e outros os traz de volta. Almas que obedecem à verdade para te amar sinceramente. Conheça e permaneça firme na verdade que possui, pois por causa deles o caminho da verdade será coberto de afrontas. Não pratiquemos a verdade, não nos empenhemos em nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mandamentos, lei é um mentiroso, é uma verdade, não está neles. Porque vocês não conhecem a verdade, mas porque a conhecem. Nenhuma mentira vem da verdade. Língua, mas em atos e em verdade. Saberemos que nascemos da verdade e nos tranquilizaremos diante dele. Distinguamos o espírito da verdade do espírito do erro, porque o espírito é a verdade. Seus filhos, a quem amo verdadeiramente, e não somente eu, mas todos, que conheceram a verdade, por causa da verdade que habita em nós e habitará. Filho do Pai em verdade e o amor, filho que andam na verdade segundo o mandamento. Querido Gaio, a quem amo em verdade. Enquanto vocês andam na verdade, meus filhos andam na verdade. Cooperarão e na propaganda da verdade. Testemunho a própria verdade, mas também damos testemunho. Verdade, obra. Obras. O que eles devem fazer e as obras que devem realizar. Fará conforme as suas obras, mas demolirás e enviarás, para fazer todas estas obras que eu não fiz. Ou na terra poderá ele fazer obras e prodígios como os teus. Seus sinais e suas obras que eles fazem no meio para dar fruto, para construir obras de cerco contra a cidade, que conheciam todas as obras que o Senhor tinha feito, que tinham visto todas as grandes obras que o Senhor tinha feito. Não conhecia o Senhor, nem as obras que ele tinha feito por ele. Deus,
que sabe todas as coisas e cujas obras são justas, provocando a ira com suas obras, de modo que a sua casa ficou, provocando minha ira com todas as obras das suas mãos. Meu parte construirão obras de cerco ao redor dela. Os atos de Ezequias e suas obras de misericórdia estão escritos, provocando minha ira com todas as obras de suas mãos, e as obras de Josias e suas obras de misericórdia, segundo os mandamentos. Salva-te, porque estas obras também da profetiza, minhas, e não apagam as obras de misericórdia que eu fiz por onde está as tuas obras. Eis que elas são claramente visíveis, e todas as tuas obras são justas. Todos os teus caminhos são misericórdia. Sejam benditas para sempre em todas as tuas obras. Transgreda os seus mandamentos, faça as boas obras todos os dias. Faça conhecer a todos os homens as obras de Deus, como é justo, e revelam e manifestem as obras de Deus. Façam o bem. É glorioso revelar as obras de Deus. Eles deram graças por essas grandes obras, porque lhes havia aparecido. Ele te castigou pelas obras de teus filhos e terá. Assim eles terminarão as obras que haviam começado. Serão pagos pelas obras do tempo. Testemunharam todas as obras do Deus Altíssimo que as margens de suas obras, quão pequeno é o sussurro, pois ele conhece as suas obras, ele as varre na noite. Ele lhes revela as suas obras e as suas transgressões, que é a primeira das obras de Deus, seu Criador. Todas as suas obras prosperarão. Tu lhe destes poder sobre as obras das tuas mãos, e tu tens todas as coisas. Anunciai as suas obras entre os povos. Anunciai as suas obras entre os povos. Suas ações, de acordo com as obras de suas mãos, retribuirão as obras do Senhor e as obras de suas mãos, e eles os recompensará. Inclui todas as suas obras. Vinde e vede as obras do Senhor, ele fez. Segundo as suas obras, tu retribuirá a cada um. Temor, eles declararão as obras de Deus e eles as compreenderão. Deus, quão maravilhosas são as tuas obras, pois a grandeza do que venham as obras de Deus, maravilhosos em sua. Para contar todas as tuas obras, as portas da cidade. Eu conto as tuas obras, eu considero todas as tuas obras. Confiem e não se esqueçam das obras de Deus, mas observem. Eles se esqueceram de suas obras, das maravilhas que eles haviam feito. Não há nada como as tuas obras. Quão grandes são as tuas obras, ó Senhor, quão profundas. Embora tenha visto as minhas obras, suas obras para os seus filhos de Israel. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares da terra. Com o fruto das tuas obras, saciais a terra. Grandes são as tuas obras, Senhor, tu fizestes tudo com sabedoria. Que o Senhor se alegre em suas obras. Proclamai as suas obras entre os povos. Eles logo se esquecerão das suas obras, eles não confiaram nele. Nações e aprenderam as suas obras. Eles se contaminaram com as suas obras, eles se mancharam com que eles contêm com alegria as suas obras. Eles viram as obras do Senhor, suas maravilhas. Grandes são as obras do Senhor, contemplai-as.
Grandes são as obras, são esplendor e beleza. Povo o poder de suas obras. Ele lhes deu a herança, as suas obras das suas mãos são verdadeiras. Na vida eu proclamei as obras do Senhor. Maravilhosas são as tuas obras. Tu me conheces até o fundo do teu coração. Contemplo todas as tuas obras, medito nas tuas maravilhas. Conto as tuas obras às gerações seguintes, declara as tuas maravilhas. Que todas as tuas obras te louvem, ó Senhor, e que os teus servos te bendigam. Santo em todas as tuas obras. Retribui segundo as suas obras. O homem bom ficará satisfeito com as suas obras, cada um segundo as suas obras. Que as suas mãos e as suas obras aluvem nas portas. Realizei grandes obras, construí casas para mim. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram em todas. O homem que desfruta de suas obras, porque este é o Senhor, merecido pelo ímpio com suas obras, e há ímpios que têm merecido pelos justos com suas obras. Digo que isso também, Deus já aceitou as tuas obras. Trazei ruínas sobre vós mesmos pelas obras de vossas mãos. Lembrar-se-á das nossas obras. Nossa vida será gasta. Sem frutos, suas obras serão inúteis, pois o fruto das boas obras é glorioso e imperecível, que examinará as tuas obras e analisará os teus pensamentos. Conhecimento de Deus e seleciona as suas obras. Sabedoria que conhece as tuas obras, que está presente quando, assim, as minhas obras te agradarão. Eu, artesão, ao considerar suas obras, lidando com suas obras, eles investigam, mas vocês não quer que as obras da sua sabedoria vejam, espalhando por todas as suas obras, e em vez disso, preguiçoso em suas obras. Em todas as suas obras, lembre-se do seu fim, pois as obras do Senhor são maravilhosas, mas as suas obras estão ocultas aos homens. Não admirem as obras do pecador, confia que suas obras são reveladas. Ele julgará o homem segundo as suas obras, tratado de acordo com as suas obras. A maioria de suas obras está envolta em mistério. Quem declarou a Deus as obras da justiça? Ou quem? A criação do Senhor, suas obras são desde o princípio. Ele ordenou suas obras para a eternidade. Ele estabeleceu sua atividade. Para eles, a grandeza de suas obras, para contar a grandeza de suas obras. Todas as suas obras estão diante dele como pode descobrir as suas obras? E quem pode investigar as suas obras? Ficará envergonhado quem fizer as minhas obras não pecará. Considerem, pois, todas as obras do Altíssimo, duas a duas. São ações, e analisou as obras dos homens de acordo com os seus. Suas obras não falharão, deles vem a prosperidade. O Senhor por todas as suas obras. Todas as obras do Senhor são maravilhosas. Toda a provisão dele. Todas as obras do Senhor são boas. Agora me lembrarei das obras do Senhor e as descreverei. Suas obras foram criadas. Todas as suas obras são encantadoras e apenas uma faísca acima de todas as suas obras. Contemplamos apenas algumas de suas obras. Maravilhosas eram as suas obras. Misericórdia, ó Senhor, e as tuas obras
que são desde a antiguidade, porque a língua deles e as suas obras são contra o Senhor. Ele comerá o fruto das suas obras. Eles não são nada, as suas obras são nada, são apenas. São todas vaidades, suas preciosas obras para nada aproveitam. E a sua justiça e as tuas boas obras que não te aproveitarão. Suas obras, seus feitos, são obras iníquas o fruto. Suas obras, seus feitos, são obras iníquas o fruto da opressão. Com suas obras e seus propósitos, são vaidade, obras ridículas do tempo. Com todas as tuas obras merecem, diz o Senhor, conduta perversa e suas más ações. Então vocês podem, e não me provoqueis a ira com as obras de tuas mãos, e não me irriteis. Suas obras, segundo as obras de suas mãos. Pensamento e poderoso em obras, tu, cujos olhos estão abertos. Eis que as obras seco chegaram, destruídas diante das obras a cerco e das almas. Suas palavras e suas obras são vãs. Retribui-lhe segundo as suas obras, façam com elas como ela fez. São vaidades, obras ridículas no templo, e construirão obras de certo ao seu redor dela. Ele é justo em todas as obras que nos ordenou. Por causa de seus pecados, suas obras são justas que não praticou, não fez. Incenso as tuas obras perecerão, para te julgar segundo as tuas obras e exigir a tua prestação de contas. Julgarei segundo as tuas obras e te pedirei contas, que as suas obras recairão sobre as suas próprias cabeças. Trarei sobre eles as suas abominações, diz o Senhor Deus. Seus caminhos e suas obras vos consoleis no mal. Seus caminhos e suas obras, e sabereis que não é em vão. Verá ele todas as obras justas que ele fez, verão. Tu tens feito, todas as tuas obras são verdadeiras, os teus caminhos são retos. Benditas sejam todas as obras do Senhor, o Senhor, do céu em todas as suas obras, e em verdade em seus caminhos. Eles não organizam as suas obras para retornar ao céu. Jamais esquecerei as suas obras. Deus viu as suas obras, que eles se convertem das suas obras, mas eles não quiseram, para que vejam as tuas boas obras e deem glória. Pratiquem as boas obras diante dos homens, para, tendo ouvido falar das obras de Cristo, enviou-lhe uma mensagem, tendo sido justificado pelas suas obras. Não façam conforme as suas obras, pois eles pregam e não praticam. Todas as suas obras fazem para serem vistas. Produzam, pois, obras dignas de arrependimento. Testemunho e aprovação das obras de seus pais, as quais eles, que eram um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus, para a luz, porque as suas obras eram más. Suas obras não devem ser expostas. Que fique bem claro que suas obras são feitas em Deus, que faz e lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. De João as obras que o Pai me deu, para realizar as próprias obras que estou fazendo testemunho, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus, para que os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Eu testifico que as suas obras são más. Filhos de Abraão, façam as obras de Abraão. Vocês fazem as obras de seu pai. Eles responderão, para que as obras de Deus se manifestem nele. Devemos realizar as obras daquele que me enviou. Disse, e vocês não creem as obras que eu faço em nome? Eu vos mostrarei muitas boas obras da parte de meu Pai. Se eu não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim.
Creiam em mim, ao menos nas obras, para que vocês saibam e entendam. Quem está comigo faz as suas obras. Creiam por que causa das próprias obras. Quem crê em mim fará as obras que eu faço e as realizará. Eu fiz entre eles obras que ninguém mais havia feito. Nossas línguas, as poderosas obras de Deus, poderosos em palavras e ações, que abundavam em boas obras e davam generosamente esmolas. Contemplem com entendimento as obras que ele fez, com cada um segundo as suas obras. Aqueles que, perseverando em boas obras, buscam glória, pois pelas obras da lei ninguém, qual lei das obras, mas a lei de além das obras da lei. Aquele que foi justificado pelas obras tem do que se gloriar, além das obras. Espírito, mortificas as obras do corpo, viverás. A eleição não é segundo as obras, mas segundo a vontade. Como se fosse obras de Deus, assim tropeçaram contra. Graças, não por obras. Por contrário, a graça não existiria. Que o faças com diligência. Quem pratique obras de misericórdia e que as pratique. Portanto, abandonamos as obras das trevas e revistamo-nos da. Dediquemo-nos, pois, às obras da paz e da edificação. Obediência em palavras e em ações. Recebo a recompensa das obras feitas enquanto estava aí. Façam todas as boas obras generosamente. O fim será segundo as suas obras. Não é justificado pelas obras da lei, mas somente pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Pois pelas obras, saber de vocês, foi pelas obras da lei que vocês receberam. Em vez de se referirem às obras da lei, eles estão sob. Ora, as obras da carne são manifestas, nem provém de obras para que ninguém se glorie, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, e não participam das obras infrutíferas das trevas, com a mente voltada para as obras, mas que vocês praticavam. Tudo o que fizerem, sejam em palavras e em ações, façam em nome de Deus, mas com boas obras, como convém às mulheres, tendo testemunho de boas obras isto é, tendo criado, assim também as boas obras vêm à luz. Bem, para serem enriquecidas com boas obras, para estarem preparadas, já segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito. Retribuiremos segundo as suas obras. Pertencer zeloso por boas obras, não por obras de justiça que tenhamos feito. Ser o primeiro em boas obras, isto é bom. Destacar-se em boas obras em relação às necessidades. Hebreus, por 40 anos e as minhas obras, isto é, embora as suas obras estivessem concluídas de todas as suas obras. Ele também descansa das suas obras, assim como Deus descansa das suas. Fundamento da renúncia às obras mortas e da fé de Deus. Nossa coincidência das árvores mortas para servir a Deus, uns aos outros em amor e boas obras. Ter fé, mas não ter obras? Pode esta fé? Mesmo a fé por si só, e se for confrontada de obras, está morta. Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei as minhas com obras. Obras, e pelas minhas obras vos mostrarei a minha fé. Insensato, como pode a fé sem obras esfriar? Talvez justificada.
por obras quando ofereceu Isaías seu filho. A fé cooperou com suas obras, e por isso, por meio das obras deles e pelas obras de sua fé, foi aperfeiçoada, justificados pelas obras e não somente pela fé. Justificados pelas obras por causa da hospitalidade, de modo que a fé sem obras é morta. Seu bom comportamento e suas obras inspiradas por sábia mansidão. Cada um segundo as suas obras viviam em temor, adquirindo para que eu possa anunciar as suas maravilhas, os quais, vendo as vossas boas obras, levarão a sua glória de Deus. Aparecerão para isso, destruindo as obras do diabo, porque ele o matou, porque as suas obras eram más, enquanto Saúda participa de suas obras malignas. Todos os ímpios de todas as obras de maldade que praticaram. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perversidade. Se caístes, arrepender-te e pratica as obras que praticavas. No princípio, se não te arrependes. Bom, que odeia a obra de Nicolaias, que também conheço as tuas obras e o teu amor e a tua fé, a tua paciência, e eu sei que as tuas últimas obras são melhores do que a das primeiras. Eles não se arrependerão das obras que lhes ensinou. De vós, segundo as vossas obras, até o fim das minhas obras darei autoridade sobre 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Pensa-se que verás vivo, mas porque não achei as tuas obras perfeitas diante dos teus olhos. Conheço as tuas obras, já as abri diante de ti. Conheço as tuas obras, já não és frio nem pragas. Ele não abandonou as obras de suas mãos, não cessou. Trabalhas porque as suas obras o seguem. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. O manto de linho são os atos de justiça dos santos, cada um segundo as suas obras, julgando segundo as suas obras, cada um segundo as suas obras. Paz e bem.